Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Mundo na Zona, esse vídeo que faz parte de um programa de relações internacionais aqui no canal do Zona Curva. Se você gosta desses conteúdos e quer se atualizar toda semana, não deixe de curtir esse vídeo e também de se inscrever aqui no canal para você acompanhar não só esse programa, como todos os outros conteúdos que são produzidos por aqui. Como sempre, hoje eu trouxe vários temas que aconteceram nos últimos dias para a gente discutir e começar a entender um pouco mais sobre os acontecimentos da política internacional. O meu nome é Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de Cultura e Política Externa da Rússia, e hoje eu vou falar com vocês sobre os acontecimentos mais recentes no mundo. Hoje eu vou começar falando sobre os Estados Unidos e a eleição que acontece no ano que vem para presidente. Em algum dos últimos vídeos eu já falei sobre o Trump e sobre como que ele tem conseguido ganhar muito apoio entre o Partido Republicano para justamente ser o principal candidato à corrida presidencial do ano que vem. E hoje eu vou falar sobre mais uma coisa que tem acontecido de forma muito curiosa lá na política dos Estados Unidos, que é como que o Trump vem conseguindo utilizar as suas acusações judiciais como um ativo político. Ele basicamente vem utilizando essas acusações que ele vem recebendo já desde o final do ano passado como uma forma de angariar apoio entre grupos mais extremistas nos Estados Unidos. E isso tem sido observado por vários países do mundo, muitos pesquisadores e também muitos jornais, porque de fato a expectativa inicial era que com o início dessas acusações e provavelmente condenações que possam surgir de tudo isso, o Trump perdesse apoio. Afinal, a ideia é que ninguém gostaria de votar, por exemplo, num candidato que tivesse comprometido em termos da justiça. Mas, na verdade, o que nós estamos vendo na prática é justamente o contrário. São essas acusações que vêm levantando o apoio popular ao Trump, que até o início desse processo judicial todo ainda era muito baixo. O Trump ele sai da presidência dos Estados Unidos com, enfim, uma posição dúbia, né? Por um lado, ele é extremamente enfraquecido, as pessoas que já não apoiavam o Trump passaram a apoiar ainda menos, e aqueles eleitores do Partido Republicano, mas que também não eram completamente fãs do Trump, que não tinham essa ideologia tão forte, também deixaram de apoiá-lo. Mas, por outro lado, a ala mais conservadora e mais radical do partido e os seus eleitores acabaram apoiando cada vez mais o Trump, mesmo com a sua saída turbulenta. Toda a questão da invasão do Capitólio, por exemplo, já foi um evento muito marcante nesse extremismo da política norte-americana, e a gente percebeu claramente com aqueles acontecimentos do dia 6 de janeiro que grande parte da população americana mesmo apoiava tudo aquilo e, enfim, apoiou o Trump mesmo com aquela saída turbulenta. E agora, novamente, nós vemos essa mesma parcela da população se mobilizando para apoiar novamente o Trump, inclusive enviando fundos para o Partido Republicano para financiar essa campanha à presidência, justamente nesse momento em que saem as primeiras acusações ao ex-presidente dos Estados Unidos. Alguns pesquisadores já vêm dizendo que o que nós estamos observando atualmente na política dos Estados Unidos é um efeito chamado Rally Around the Flag. Esse efeito, que é bem estudado nas relações internacionais, acontece em diversos países, não é uma questão única dos Estados Unidos, mas o que nós temos visto agora é exatamente essa ideia de que quando acontecem alguns eventos um pouco traumáticos para um país ou eventos realmente grandiosos, como por exemplo o próprio 11 de setembro nos Estados Unidos, a população costuma se unir em torno da bandeira. Esse é o efeito Rally Around the Flag. A ideia de que a população, portanto, incumbida desse sentimento nacionalista e de proteção à própria pátria, vai se unir em torno dessa identidade em comum, da bandeira do país, desse nacionalismo, de certa forma, e permite também que o líder tome decisões que não seriam aceitas
em outro contexto. Então, muito provavelmente, o exemplo que eu dei do 11 de setembro é que, com aquele evento extremamente traumático para os Estados Unidos, que de fato afetou a segurança nacional, as pessoas se tornaram momentaneamente mais nacionalistas, mais preocupadas com a segurança do país e se uniram em torno da liderança do Bush naquele momento, que era, né, o líder quando aconteceram os ataques às Torres Gêmeas. E o Bush, portanto, tendo esse poder a mais e contando com essa certa credibilidade a mais, consegue tomar decisões que não conseguiria em outro momento. Então ele consegue, por exemplo, começar todo o seu esquema de guerra ao terror no Oriente Médio, algo que provavelmente não teria sido aceito nem pela população e nem mesmo pelo Congresso, caso o 11 de setembro não tivesse ocorrido. Agora, então, nós estamos vendo basicamente essa mesma coisa. Os Estados Unidos vêm passando por uma crise global de identidade, cada vez mais existe uma competição entre grandes potências, e aí aqui, obviamente, temos que ressaltar o papel da China nessa competição, que vem em diversos momentos, inclusive superando os Estados Unidos, por exemplo, em termos econômicos, em termos de produção de tecnologia, em termos industriais. A China já vem aí despontando os americanos há algum tempo, o que, é claro, afeta a identidade de grande potência nos Estados Unidos, e nós vemos também o enfraquecimento da política doméstica também. Então, de novo, o Trump, ele deixa o cargo de uma forma extremamente turbulenta, a nação se vê dividida, né? Cada vez mais a divisão bipartidária dos Estados Unidos passa a ter um outro significado e as pessoas de fato se tornam cada vez mais divididas, mesmo entre famílias. E aí nós temos a entrada do Biden no poder. O Biden, que, como eu já comentei em outros vídeos por aqui, é uma liderança fraca, ele é entendido como essa liderança fraca, ele não consegue unir o país em torno de decisões, ele não consegue esse consenso político e também não consegue consenso entre a população, e ele vai cada vez mais criando essa imagem de que os Estados Unidos também estão enfraquecidos na política internacional. No contexto também que estamos agora, em que temos uma guerra no continente europeu e a Rússia também vem surgindo como essa potência alternativa à liderança norte-americana, novamente existe aqui um grande problema para a identidade norte-americana. Então, se a gente pensar nesse contexto geral, nós temos algumas situações críticas para os Estados Unidos. E aí nós temos então esse efeito do Trump especificamente na corrida presidencial americana, que já começa agora, né? Nós já temos as prévias dos partidos e então a corrida já começou, embora as eleições mesmo só venham a ocorrer no ano que vem. Nós temos visto que esse efeito rally around the flag, na verdade, é muito mais rally around the leader. Então, nós temos não necessariamente uma união nacionalista do povo americano, mas uma união desses grupos mais radicais, mais conservadores e mais extremistas em torno de um líder, que é justamente o Donald Trump, que justamente, então, desse ano consegue angariar muitos votos, muito apoio popular e também muito financiamento a partir dessa ideia de que houve uma ameaça contra ele mesmo. Dessa vez, ele também utiliza, é claro, essas ameaças ao país. Grande parte da sua narrativa é justamente de o país tem sido ameaçado e é necessário, né, o Make America Great Again vem de toda essa ideia de que é necessário recompor essa liderança norte-americana no mundo e não deixar que esses inimigos, digamos assim, ocupem o espaço que seria um espaço privilegiado dos Estados Unidos, mas ele também utiliza como uma narrativa um ataque a si mesmo. Então ele entende que essas acusações jurídicas que vêm ocorrendo desde o final do ano passado seriam formas de perseguição à sua própria liderança. E essa narrativa cada vez mais vem mobilizando um apoio popular em torno dele. Então nós temos hoje um efeito de rally around the leader nos Estados Unidos. Nesse contexto, todos os outros candidatos republicanos acabam ficando ofuscados, o que nos mostra uma certa renovação das prioridades do Partido Republicano, que vão mudando ao longo do tempo. Logo depois da saída do Trump, o Partido Republicano se uniu em torno de outras alternativas, como, por exemplo, o DeSantis, que é uma liderança muito forte no estado da Flórida, que vem também ganhando, ou vinha ganhando, né, bastante apoio
apoio em torno de um discurso bem nacionalista, conservador, contrário a questões como direitos LGBT nas escolas, veio comprando brigas como com a própria empresa da Disney no estado da Flórida. Então, era uma pessoa que vinha ganhando essa notoriedade, principalmente na Flórida, mas que também se expandia para uma possível alternativa à presidência republicana no ano que vem, mas tudo isso vai se alterando ao longo desses últimos tempos na medida em que o Trump vem novamente ganhando notoriedade. E não só a gente percebe essa mudança de prioridades dentro do Partido Republicano, que é um dos partidos mais conservadores dos Estados Unidos, como nós também vemos essa mudança de prioridades no próprio ecossistema midiático desse conservadorismo norte-americano. Então, as grandes emissoras que sempre apoiaram o Trump durante a sua candidatura e também durante a sua presidência voltaram a aparecer, saíram em defesa do Trump logo no início das acusações e elas transformaram, fizeram uma narrativa apoiando o antigo presidente de que essas acusações seriam um ataque pessoal a ele e não simplesmente a busca por justiça de fato e a busca por condenar, enfim, possíveis crimes que venham a ter ocorrido nesse momento. Então, essas grandes mídias e principalmente aqui essas mídias mais conservadoras norte-americanas retrataram o Trump e vem retratando ele dessa forma como uma vítima de um sistema judiciário corrupto, de certa forma, que haveria sido cooptado por democratas. Então, nós vemos claramente aqui a mudança de narrativa dessas televisões, dessas emissoras, dos jornais, que vem, de novo, saindo nessa defesa do Trump em meio a tudo que vem ocorrendo e também vem automaticamente deixando de lado os outros candidatos. Então, hoje nós praticamente nem falamos mais do DeSantis e dos outros candidatos republicanos que concorreram nas prévias. E aí, justamente nesse momento em que acontecem as primeiras votações para decidir quem poderia ser o principal candidato, é claro que o Trump aparece novamente como essa principal alternativa dentro do Partido Republicano. Mesmo correndo o risco de ser condenado no futuro, ele continua ganhando grande apoio dentro e fora do partido. E aí, para a gente ter uma ideia de como que o Partido Republicano se uniu em torno do Trump e qual foi o efeito dessas acusações, de fato, para a campanha, para realmente reerguer o Trump como um possível candidato para o ano que vem, eu trouxe aqui um dado que é bem curioso, que 40% do total arrecadado de dinheiro mesmo, dólares, do Partido Republicano no último ano, foi juntado nas 2 semanas em que aconteceram o primeiro indiciamento do Trump. Então, naquele momento, o Partido Republicano e algumas alas do partido começaram a, por exemplo, enviar e-mails em massa para os seus apoiadores, justamente retratando esse primeiro indiciamento como uma violência contra o próprio presidente, o antigo presidente Trump, como uma forma de perseguição a ele, e nesses e-mails pediam fundos para justamente ajudá-lo a reerguer a sua campanha. Então, todo o dinheiro que foi arrecadado, todos os milhões de dólares que o Partido Republicano conseguiu no último ano, 40% foram justamente nessas 2 semanas após o primeiro indiciamento, que nos mostra a força dessa narrativa do Trump e também, é claro, do próprio partido, junto a esse público mais conservador nos Estados Unidos. E é claro que, na medida em que o tempo foi passando e os indiciamentos continuaram aparecendo, esse apoio vem se tornando cada vez maior, na medida também que o Trump se mostra e tenta se retratar como uma vítima do próprio sistema político norte-americano. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, comentem aqui pra mim e não deixem de novo de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. E semana que vem eu volto com outros temas de política internacional por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.